O bar é um lugar fabuloso para se fechar ou abrir negócios. Opa, trouxemos até uma cervejinha aqui pra gente Brinda, poder... pelo amor. Saúde. Jesus. Aí. Aí. Bebe. Bebi, porque beber sem brindar 7 anos. Sem... Que isso. Todo início de episódio é um negócio. Toma uma cerveja pra poder criar e toma um café pra poder executar, né? Exato. É isso. Então, o episódio de hoje vai falar como a gente resolveu começar a empreender juntos. E a gente falou um pouquinho já no episódio anterior, né, no episódio 2. E a gente vai continuar desenvolvendo um pouquinho mais desse assunto. Ou também um título para esse episódio poderia ser Como Abrir um Negócio Tomando Cerveja. Como abrir uma cerveja abrindo um negócio junto. Olha, mas que isso. Bom. O seu foi melhor. Como abrir um negócio tomando uma cerveja. Então a gente vai contar essa nossa história, como a gente estava assim, totalmente ferrado mesmo de grana, e como a gente sentou e como a gente resolveu isso na nossa vida e como a gente abriu o nosso estúdio de locução e como a gente vive do nosso empreendedorismo. Pronto, então roda a vinheta. E a primeira coisa é a gente identificar onde é que a gente está. Onde a gente está no mundo, onde botar o nosso GPS para funcionar, né? Entender onde a gente, qual a nossa situação, como a gente está naquele momento da vida. No nosso caso, a situação era bem precária, né? Nós somos 2 artistas numa pandemia, então a gente procurou saber o que a gente podia fazer para melhorar a nossa situação, né? Situando ainda mais, acho que todo mundo teve essa experiência, mas situando ainda mais, os eventos presenciais fechados, os teatros fechados, os eventos que a gente fazia para as empresas não estavam acontecendo, então nossa agenda simplesmente se fechou né, tinha muita agenda e não tinha evento, né? Todo mundo passou por alguma situação, então sabe do que a gente está falando. E então a gente precisava buscar uma alternativa para a gente poder sair do buraco, né? Pode-se dizer assim. A gente estava ferrado. Que lugar que você está? Ferrado. Como é que eu saio daqui? Vou cavar mais para baixo? De repente pode ser, se for o caso, né? Mas credo! Ué, não sabe se tá lá no fundo, mas de repente se cavar você vai sair. Não, mas pode ser, mas a gente não quer que você cave mais para baixo, não. A gente quer que você vá para cima, entendeu? Então usar o lugar onde você tá, usar a situação do momento a seu favor. Aí vem Aí o que a gente fez? É isso que eu... Foi tomar uma cerveja. Foi tomar uma cerveja. mas tem motivo científico para isso. Tem motivo. O primeiro é que a gente estava fugindo da realidade mesmo, né? Tava bebendo uma cerveja para poder relaxar. Só que a gente, enquanto fazia isso, a gente estava praticando de forma espontânea uma coisa que era a gente dar um zoom out e uma relaxada na tensão. O que acontece? Nosso cérebro tá querendo resolver o problema o tempo todo, né? A gente quer resolver problema, a gente quer... quanto menos decisões a gente precisar tomar, melhor para o nosso cérebro economizar energia. Ele quer economizar energia, quer poupar. Então ele também vai tentar buscar um raciocínio rápido para resolver o problema, para ele poupar energia mais uma vez e voltar para o automático. O negócio é hábito, é ficar no piloto automático. O cérebro quer isso. E aí, quando a gente tem um problema para resolver, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Tentar resolver ele. A gente vai pensar de forma vertical. Então vai mergulhar para resolver o problema. E fica batendo a cabeça na parede, né? Eu não tenho teatro, não vou dar um jeito de me apresentar. Eu vou me apresentar online, que pode ser também, gente. Teve gente que resolveu assim. Muita gente resolveu assim, fez muito sucesso e faz sucesso com isso até hoje. A gente não teve essa pegada, assim, não tinha... A gente não conseguiu se adaptar a esse formato de apresentações online. Não era pra gente, a gente conseguiu identificar isso, que a gente não era pra gente, não era a nossa praia. E pra muita gente foi, né? A gente não tinha estrutura emocional pra poder fazer isso. Faltava feedback pra gente poder fazer uma apresentação ao vivo no computador. Não rolou. Então, a gente... como a gente ainda não tinha solução, e lógico, a gente tinha alguma possibilidade de sobreviver mesmo sem solução, né? Porque quando você está no desespero da coisa, você vai mergulhando, e você precisa ter um tempo para poder respirar. E aí a gente ia respirar, comprava cervejinha para respirar, comprava... um vinhozinho para respirar. A gente tinha um objetivo muito claro, que era os 2 sobreviverem e um sobreviver ao outro durante a pandemia.
que era um momento tenso. E nesse relaxamento, nessa descontração, né, a gente chegou num por que não? O que a gente tá fazendo? Mas Conversando. só para contribuir, a gente tá brincando aqui essa coisa do comprar o álcool, né, da cerveja, do vinho, mas tem uma coisa que fez muito sentido que eu tava conversando com a minha mentora artística, que é maravilhosa. Ela me falou uma coisa que eu falei assim, Baixa, eu tô desesperada, assim, eu tô angustiada, eu não sei por que eu tô com essa angústia, e eu acho que é o excesso de coisas para fazer, eu fico ansiosa, tô angustiada, não sei o que fazer. Aí ela falou, Agatha, você tem meditado? Aí eu falei, tem dá tempo para meditar, Baixa? Que tempo que eu tenho para meditar? Ela falou, mas Agatha, o maior erro que você pode cometer é você achar que o tempo de meditação é um tempo desperdiçado. Porque se você tá com um monte de coisa para fazer e começa a executar freneticamente todas elas, o seu cérebro está cansado, o seu cérebro não consegue encontrar as melhores soluções. Ao passo que se você para 20 minutos e medita, você vai conseguir realizar os seus trabalhos de forma muito mais pragmática, assim. Porque o seu cérebro está relaxado, você encontrou seu centro, você relaxou. Então, a gente precisa desse momento de relaxamento. Às vezes, a gente fica só batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, né? E não é. A gente precisa desse momento de relaxamento, desse ócio criativo, né? Para que as coisas cheguem. Ah, é só relaxar? Não é só relaxar. Mas a gente precisa desse momento para ter mais precisão quando a gente for executar tarefas, né? E a gente pratica tudo relacionado... Tudo é ótimo, quem pratica tudo. A gente pratica muita coisa das mais empíricas, holísticas, das mais, né, esotéricas e das mais pragmáticas, mais físicas, mais terrenas, sobre a gente conseguir realizar nossas coisas. O que eu tô falando aqui? A gente sopra a canela e fala que a prosperidade entra nessa casa, se multiplique e tudo. Todo dia primeiro a gente sopra a canela. A gente pratica visualização, a gente gosta de pensar nas coisas de uma forma positiva, construindo sempre. E, lógico, isso é importante, claro. Mas, para além disso, tem que ter ação, né? A gente entrar no jogo e fazer a parada acontecer. E aí a gente toma cervejinha para criar, toma cervejinha para pensar e toma um café para executar e faz a parada acontecer. E aí a gente teve a ideia, falou, e agora, como é que... Perdão, Opa. Foi a cervejinha. Cervejinha! E aí a gente entrou pro jogo para ganhar. A gente investiu no home studio e a gente entrou no jogo para poder ganhar, ganhar. Eu fico me julgando quando eu falo ganhar, parece que a vida é uma competição e não é uma competição. Mas é que todo mundo merece ganhar. Então é isso, não é ganhar do outro, é ganhar da gente mesmo todos os dias. E é importante ter esse momento do relaxamento, né? E como o Yuri falou, o tempo da execução, né? Você saber também, agora eu relaxei, beleza, e agora eu vou me dedicar a executar esse projeto, né? E como é que vai ser o meu planejamento para a execução desse projeto? Quais são os meus rituais, né? O que eu preciso fazer para alcançar a minha meta e aí planejar e, obviamente, executar, não ficar só no campo das ideias, né? Sim, e durante esse processo da gente abrir o home studio, da gente montar o nosso negócio, a gente aprendeu muita coisa. Então, para poder, no início, sem os equipamentos certos, gravar e entregar um produto de qualidade, a gente aprendeu a editar muito bem. E aí, nesse processo de aprendizado, de escolha do material, já que a gente não tinha o material adequado, a gente foi pesquisar, aí a gente fez uma cabine adaptada de colchão. Eu morava na minha irmã, na época a gente pegou dois colchões de solteiro, um colchão de casado, 8 cobertores, jogou por cima, botou um abajur lá dentro, montou uma cabine acústica. Não, eu tô lembrando... Essa época da casa da irmã do Yuri, a gente tinha uma... Só fugir um pouquinho, porque é muito boa essa história. A gente tinha uma peça para fazer numa escola, teatro online, né? Que a gente ia gravar. Aí a irmã dele, coitada, foi pra academia, foi correr, sei lá, foi praticar um exercício. E aí, quando ela voltou,
a sala dela tinha um circo, literalmente um circo armado na sala dela. Ela olhou para aquilo e só falou: ai, mano, eu vou tomar um banho. Aí quando eu sair, por favor, não tenha mais isso aqui. Olha, doutora Ariane Ribeiro, olha. Tadinha, cara, a gente transformou a casa dela num pandemônio. E quando você pensa, você vai fazer um circo na minha casa? A gente vai fazer um circo. Literalmente, a gente armou um circo na sala dela. Enfim, desculpa. Imagina, essa história é muito boa. E o melhor foi meu cunhado, né? Porque ela ficou ali, ela ficou ficou incomodada, né? Quando tem um circo na sala. Claro, tava atrapalhando a sala dela, né? Não, pra passar, pra ela ir pro corredor, ela tinha que abrir assim. Mas ela não foi ficou genial, puta nem foi nada, genial. ela só falou quando eu sair e tal, não sei o quê. Só que o melhor foi meu cunhado. Ela se incomodou, beleza. E seguiu e falou: não, tira aí pra gente. Só uma informação, o cunhado é pisciano, que nem ele. Aí ele olhou. Legal. Ele se amarrou no circo. Ele se amarrou na parada, um cara que tá tranquilo. Ele fala uma parada assim: todo mundo tem uma quantidade de batimento cardíaco. O coração ele tem uma quantidade. Cada coração foi feito com uma quantidade de batimento para poder oferecer durante uma vida inteira. Se o meu coração estiver sempre tranquilo, poupando energia, ele vai durar mais tempo. A gente vai... Yurizinho, a gente vai longe. Gênio. Um gênio. É uma filosofia de vida, né? Um gênio. Mas aí, voltando, a gente pegava os colchões de Ariane, coitada de Ariane, e botava, fazia a cabine, né, de colchão pra gente gravar. As primeiras locuções a gente gravou numa cabine de colchão. Nisso, a gente tendo que aprender como criar o ambiente. Uma coisa é a parte técnica, né? Um microfone, o fone e tal, né? O nosso ambiente, o equipamento em si. Outra coisa é a acústica em volta. Então a gente aprendeu a criar ambientes acústicos diferentes e improvisados, gravar dentro do guarda-roupa, dentro do carro, dentro uma cabine de colchão. Enfim, qualquer estrutura fofinha para poder para gravar. Nesse processo de aprendizado, a gente descobriu muita coisa. E entendeu que a gente estava transbordando isso, né? Sim. E a gente estava transbordando, queria compartilhar isso que a gente estava aprendendo. E aí a gente chegou para os amigos também que estavam na situação pandêmica e falou: galera, a gente aprendeu uma parada, né? A gente está fazendo locução, querem aprender também, entrar nesse mercado? E no início era uma parada só mesmo de fortalecer, de chegar junto com os amigos, né? E falar assim: aí, vocês estão afim? A gente queria mais do que eles. A verdade era essa. A gente queria mais que eles fizessem aquilo do que eles queriam fazer, né? Os primeiros que a gente falou. Você tem que fazer isso, é muito legal e tal, pá. E a gente ensinou a editar, e botou programa no computador, e fez, e falou, beleza. Nisso a gente foi ganhando estofo, foi ganhando estrutura, melhorou a nossa capacidade de editar o material, de gravar o material, e a gente falou: cara, vamos montar um curso. Aí a gente montou o curso Locução Total, que é o nosso curso que a gente tem muito carinho, assim, por ele. É um curso que está gravado lá. E a gente até agora, nesse momento, tá meio parado, assim, de venda, mas na época foi muito importante pra gente, assim, a gente gravar. Eu que não tinha tanta afinidade, assim, apesar de ser professora pra câmera é diferente, né? Porque ali o aluno, quando você é professor, o aluno tá ali na hora tirando as dúvidas com você, né? Na câmera você se sente meio sozinho, não tem com quem dialogar, né? E aí foi um aprendizado pra mim também. Então foi uma das coisas que a gente fez, né? A gente montou o Home Studio Vozes, que é o nosso estúdio de locução, a primeira cabine, né, que depois ainda veio a segunda cabine, que senão a gente não se via mais se a gente não tivesse uma segunda. Teve uma época da nossa vida que a gente não se via, morando na mesma casa e trabalhando em casa, porque a gente tinha uma cabine só, e aí eu entrava no estúdio para gravar, aí quando eu saía, o Yuri entrava, e a gente ficava nesse rodízio o dia inteiro, aí a gente se via meia-noite: vamos dormir, vamos. Aí a gente resolveu montar uma segunda cabine pra gente ter uma vida juntos. Mas enfim, montamos o Home Studio Voz, eu me perco, vou devagar. Montamos o Home Studio Voz, o Locução Total, que é esse curso, e também damos mentorias individuais, que é o que a gente está mais fazendo hoje, né? A gente pega pessoas que já têm alguma afinidade com comunicação e a gente faz essa mentoria para ajudar essa pessoa a se inserir no mercado da locução. Então, atores, apresentadores, atrizes, apresentadoras,
pessoas que já trabalham de alguma forma com comunicação, não necessariamente seja artista, como eu falei aqui agora, mas vendedores, vendedoras, pessoas que têm uma afinidade com a comunicação, com a fala, com a voz. A gente faz mentorias individuais com essas pessoas. Mas isso tudo serviu pra gente. Uma coisa que eu acho que é muito legal assim o que às vezes você acha que não está servindo, às vezes, eu não sei se isso no final serve para enriquecer a biografia. Serve pra gente poder lembrar e falar assim, cara, isso foi muito bom, ou isso eu aprendi que não era esse caminho que eu queria seguir. Nós somos contadores de história, né? É. Nossa profissão é contar história. Então não tem nada que a gente faça que não seja útil em algum momento da nossa vida, eu acho, né? E sim. E aí a gente fez o curso, o que contribuiu muito para a gente poder crescer dentro do mercado, para a gente seguir em frente empreendendo, fazendo outras coisas. E para onde a gente vai agora, que eu já nem sei mais, eu tô perdido. Não, o que eu queria saber, assim, o que eu queria perguntar para quem tá assistindo a gente você tem desejo de empreender em alguma coisa ou já empreendeu em alguma coisa? E se sim, qual foi a maior dificuldade, né, que você encontrou para empreender? O que acontece na sua cabeça quando você pensa, vou empreender? Te dá medo? Te assusta? Porque medo dá, né? Medo dá. Medo dá, mas é aquela coisa, você vai com medo mesmo, né? Essa frase é boa, vai com medo. Às vezes eu me pergunto sobre essa frase. Não, mas eu acho que é sobre trabalhar o medo, né? O medo, ele é um aviso, ele é um gatilho ali. Então, quer dizer, se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho um medo, é o meu corpo dizendo, eu posso tratar isso como um sintoma ruim, um problema, ou eu posso tratar isso como um aviso importante do meu corpo, minha mente, dizendo, se prepara. Ela pode estar dizendo assim, você tem uma coisa importante para ser feita, se prepara, estuda mais, melhora. Então, assim, sobre a minha visão do vai com medo mesmo, não é vai com medo de qualquer jeito. Se prepare e vá. E vá. Porque o medo, ele vai estar presente, a ansiedade vai estar presente, em mais ou menos intensidade, mas vai estar presente. A gente, hoje em dia, chega vai subir no palco, sente o friozinho na barriga, se não sentir, tem alguma coisa errada. O friozinho na barriga é aquele compromisso de falar assim, cara, tem pessoas para me assistir aqui, essas pessoas pagaram para me assistir, essas pessoas vieram para poder me assistir, para assistir uma peça de teatro, e então eu respeito o tempo delas e eu quero que eu quero valorizar isso que elas fizeram. Então, e eu quero entregar o meu melhor. Então tem um frio na barriga, porque eu tenho um compromisso com aquelas pessoas, né? Mas é isso, né? Estar preparado, não é ir de qualquer jeito, né? Não é ir de qualquer jeito. Então é muito importante, assim... Mas ir, exatamente. Também não ficar... perfeccionismo também não é uma coisa boa, né? Não ajuda a gente. Se preparar e saber que você vai encontrar ainda obstáculos no caminho, que você vai errar e você vai cair, e você vai levantar, e vai cair, vai levantar, e isso, né? Porque o objetivo é se tornar fabuloso, se tornar fabulosa. Então tem que caminhar, tem que caminhar. E, assim, para quem quer empreender, né? Visitar sempre esse baú de habilidades, né, que você tem, e entender o que você precisa mostrar para o mundo, o que você deseja mostrar para o mundo a partir das suas habilidades, né? Eu vou contar uma coisa rapidinha, bem rapidinho, que aconteceu aqui agora. Sinta-se como se estivesse no seu podcast. Muito obrigado. Mas a gente... às vezes a coisa vem de onde você menos espera, né? Então, a Agatha não tem um histórico de artistas na família. Quer dizer, não tem histórico de artistas famosos na família, mas tem artistas na família. Aqueles artistas que são poetas da vida, né? Tem isso, né? Mas eu digo, o que eu quero dizer assim, não tem influência artística para poder conduzir uma carreira artística. É isso que eu quero. E eu, a mesma coisa também. Eu não tenho. O artista que tiver na família é alguém que toca um violão, alguém que canta nos eventos, alguma coisa assim, que alegra, que é um artista, mas não é alguém que trabalha com arte. Pronto, não é um artista profissional, é um artista amador. E então, eu tava lá em Palmas, Tocantins. Acho que meu maior empreendimento aos 19 anos foi sair lá de Palmas, Tocantins, para vir para o Rio de Janeiro para ser ator. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu tinha medo pra caramba.
Eu tinha medo pra caramba, porque tudo lutava contra. Tudo era contra. O pai falava não, a mãe falava não. Eu falei, mas eu vou por minha conta também, eu vou dar meu jeito. Trabalhei durante um ano lá juntando dinheiro pra poder vir pra cá. Cheguei no Rio de Janeiro trabalhando. E aí já falei em outro vídeo também a quantidade de coisa que garçom, estátua viva, animador de fila de boate, de tudo. Pra sustentar isso. Então, assim, é acreditar aí, porque o chão se cria no caminho, o caminho se cria durante a caminhada. Acho que é isso que eu queria falar. O caminho se cria durante a caminhada, lembrando que com o mínimo de preparo, né? Não é tipo, vou me lançar aqui desse abismo sem paraquedas. Bota o paraquedas, tá? Não salte sem o paraquedas, não é recomendado. Não é recomendado. É importante, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa agora, e aí eu não aguento mais fazer essa coisa, quero fazer outra. Beleza. Mas começa a fazer essa outra, uma transição de carreira, né, vamos dizer. Começa a fazer essa outra, começa a criar campo nessa outra área para poder seguir. Eu tinha 19 anos, então na época não tinha nem campo criado, não era da transição, era a vinda, e teve planejamento. Teve um ano de trabalho para poder me sustentar no Rio de Janeiro durante algum tempo. Durante algum tempo, 3 meses, mas eu já estava trabalhando e conseguia me sustentar. É isso, a conclusão é que o medo ele vai sempre existir, né? É isso. Mas que precisa se analisar os riscos para poder minimizá-los, né? Quando a gente analisa as coisas e toma decisões assertivas, a gente consegue minimizar esses riscos. Ou seja, se joga assim do abismo, mas não esqueça de verificar se o seu paraquedas está em dia. É isso. Então, se você concorda que tomar uma cervejinha é bom pra criar e café é bom pra executar, você é fabuloso, você é fabulosa, segue a gente. Eu tô bêbado, eu acho. Eu acho que foi a primeira vez que eu terminei antes de você. Eu fiquei altinha também. Eu ainda tinha um meio gole. Você tem meio gole aí também. Agora você fez só pra dizer que terminou antes. Não, tá bom. Então... E olha, se você curtiu o nosso Os Fabulosos, se inscreve no nosso canal, acompanhe a gente por aqui, ativa o sininho das notificações, curte a gente, compartilha com as pessoas, espalha os fabulosos por aí. Seja fabulosa. E seja fabuloso.